Michele Kids Roraima. Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós estamos de volta nessa ferramenta maravilhosa que é a internet para falarmos de nossas regrinhas, de nossas histórias, de tudo que nós fazemos aqui ao vivo e a cores quando não estamos nessa pandemia, né, crianças? Pois bem, eu espero que todos vocês estejam bem em casa. Nós estamos morrendo de saudade, né, desses momentos maravilhosos que sempre temos juntos, tá bom? E como nós não podemos estar perto, nós usamos a ferramenta que o Senhor nos proporcionou, né, que é a internet. Então isso é muito maravilhoso. E eu quero desde já dizer para vocês que sejam todos bem-vindos nesse momento especial, tá bom? Então nós vamos agora orar para o Papai do Céu, agradecer por esse momento e por tudo que nós vamos fazer aqui hoje, tá bom? Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, graça te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso, Paizinho, na Tua presença. E principalmente, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de levar a Tua palavra. Agora não só as crianças do grupo Kids, mas sim para todas as crianças que possam entrar no YouTube e assistir, Paizinho. Que essa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deu sirva realmente, Senhor, para transformar vidas, Paizinho. E é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Abençoa, Senhor, o nosso culto, abençoa as crianças, paizinhos que vão estar assistindo nesse momento, que o Senhor possa, desde já, estar dando sabedoria, entendimento para cada uma delas, Pai. É isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que maravilha, crianças. Então, agora, para dar início à nossa atividade maravilhosa de sábado, que sempre fazemos, vamos chamar tia Fran e tio Francivaldo para a nossa declaração. Olá, sejam bem-vindos para mais um Culto Kids. Uhul! E agora a gente vai para aquele nosso momento lá que é muito especial, viu? Como a tia Irecê falou, o momento da nossa declaração. Então vamos lá, viu? Primeiro os homens, como a gente sempre faz. No 3, viu? 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, Sua palavra, minha família, o Brasil, o clubinho e você. Uhul! É isso aí, crianças. Agora a gente vai para que momento, tia? Das regrinhas. E a gente vai chamar o tio João Vitor. E aí, crianças, tudo bem? Bom, como todos os sábados na igreja tínhamos nossas regrinhas, acredito que em casa todos vocês também têm as suas regrinhas, né? E quais são as regrinhas? Primeiro, ajudar o papai e a mamãe, arrumar a cama quando levantar, escovar os dentes, tomar banho, fazer as atividades da escola. E tem tempo para tudo, né? Tem tempo para assistir televisão, tempo para dormir, para acordar. E essas são as regrinhas, dentre muitas outras que vocês com certeza estão fazendo em casa. E Jesus se agrada muito dessas atitudes, de ajudar o papai e a mamãe, fazer as coisas para agradar também o papai e a mamãe, não é verdade? Então, aquelas crianças que estão fazendo isso, as regrinhas, ajudando o papai e a mamãe, que continuem. E aquelas crianças que não estão fazendo isso, que vocês possam fazer, porque isso vai agradar o papai e a mamãe e principalmente a Deus, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. E agora a gente vai para o nosso próximo momento, que é o louvor. Vamos lá, criança. Agora é hora de louvar e adorar o nosso Senhor.
peixinho lá no fundo do mar. Louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, eu louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante com a minha tromba, eu louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar com a minha barriga, eu iria adorar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Uhul! E aí, agora nós vamos para aquele momento muito, muito mega especial, que é o momento da palavrinha. Corram logo, pegue sua Bíblia, o caderno, a caneta, para kit espiritual, né, criança? Para anotar tudo direitinho, tá bom? Para não esquecer nenhum detalhe, porque hoje a história tá, ó, assim. E a gente vai chamar a tia Merecer para contar a história, tá bom, crianças? Olá, crianças! Voltei! Agora para aquele nosso momento especial da palavra, né? Quem já pegou o seu kit espiritual? Nosso kit espiritual é a Bíblia, o caderno e a canetinha. Vamos lá, tô dando uns minutinhos para pegar o kit espiritual, porque a nossa palavra de hoje tá muito legal. Hoje nós vamos falar sobre um jovem que batalhou duro, foi preso, cativo como escravo. Mas nós vamos já saber dessa história. Já pegaram o kit espiritual, crianças? Vamos lá. A referência da nossa história está em Daniel, capítulo 6. Podem anotar aí. Mas o interessante, crianças, é vocês lerem a história de Daniel, todo o livro, tá bom? Porque a história toda é muito interessante. Nós vamos contar uma parte só da história, tá bom? Então vamos lá para a nossa historinha de hoje. Como eu falei, a nossa história é sobre Daniel. Daniel, ele foi preso cativo, né? Naquela época da Bíblia, quando havia as guerras, quem ganhava a guerra podia levar todo aquele povo como prisioneiro, como escravos. E Daniel foi para a Babilônia dessa forma, né? Como escravo. E lá ele trabalhou muito tempo, e aconteceram muitas coisas. Só que Daniel era muito diferente daquele povo. Muito diferente, sabe por quê, crianças? Porque Daniel, ele não se deixava corromper. Daniel, desde muito moço, ele aprendeu que ele tinha que adorar ao Deus, ao nosso Deus verdadeiro. E nada fazia Daniel mudar de opinião. Daniel sempre obedecia às leis do Senhor.
E aonde ele morava, o povo não acreditava nesse Deus que Daniel servia, o nosso Deus, sabiam? E nesse lugar havia o rei Dario. O rei Dario, ele era um rei bom, ele era bom, ele gostava de Daniel. Só o problema de Dario é que ele também não acreditava no Deus de Daniel, o nosso Deus. Ele não acreditava, né? Ele vivia a vida dele, ele era bom com as pessoas, ele ajudava, mas a Bíblia fala que nem só, né, de ação, de graças, o homem vai viver. Ele precisa andar sempre a fé e a bondade dele, né? Então, ele só era bom, né? Ele ajudava as pessoas, ele gostava, ele não maltratava, né? Então, ele decidiu, ele viu que onde ele morava, o país dele estava crescendo muito e ele precisava de gente para comandar, né, esse lugar, porque ele sozinho já não estava dando conta. Então ele pensou e decidiu separar 120 homens, um para cada província da Babilônia, onde ele morava, né? Então esses homens eram como se fossem os governadores, tá? Então ele decidiu que esses homens iam governar esse lugar. Mas aí ele precisava de mais gente acima dos governadores e que pudesse ajudá-lo, né, a vigiar lá os locais, ver se eles estavam trabalhando certinho, se eles estavam realmente fazendo a coisa certa. E aí ele decidiu que ele iria contratar mais 3 que seriam como se fossem ministros, né? Eles iam verificar, eles iam viajar, ir nos locais, ver como era que estava a localidade. E aí ele, um desses 3 foi Daniel. Ele contratou, botou Daniel como um dos ministros. Que interessante isso, né? E aí Daniel, e Daniel gostou muito. Quem que não quer, né, ser um ministro? Mas vocês pensam que Daniel, por ser um ministro, ele se achou melhor do que ninguém? De forma alguma. Daniel, muito pelo contrário, aí que ele ajudava mesmo as pessoas. Aí que ele fazia tudo, né, bem bonitinho, tudo, e as pessoas gostavam. Só que o rei Dario começou a ver que Daniel, ele tinha algo diferente. Ele era diferente, né? E aí o rei gostava muito dele. E aí isso começou a dar inveja nas pessoas, sabiam? Aqueles 120, mais as pessoas que eram chefes da cidade, mais os ministros que foram colocados junto com ele. Essas pessoas começaram a ter inveja. Esse aí que é o Daniel. Esse Daniel só quer ser. E Daniel nem era assim, Daniel era uma pessoa boa. Daniel não tinha tempo ruim para ele. Se mandasse Daniel capinar, Daniel ia capinar sem murmurar. Vocês sabiam que Daniel, ele tirava o tempo dele quando era para ele estar de folga, quando era para ele ir para casa descansar. Sabe qual era a prioridade de Daniel? Era falar com Deus. Daniel orava para Deus 3 vezes ao dia, vocês acreditam? De manhã, à tarde e à noite. Daniel sempre falava com Deus, sempre colocava todas as suas dificuldades, todos os seus problemas, tudo o que ele sentia, ele conversava com Deus. Daniel era amigo de Deus, crianças. Vocês sabiam disso? Qualquer um de nós pode ser amigo de Deus, vocês sabiam? Basta a gente agir como Daniel, orar, falar com Deus, mostrar para ele nossos problemas, sabiam? E esses homens aqui, não gostaram nada de ver Daniel só, né? O rei só elogiando, era só elogios, e Daniel, tudo ele fazia de bom. Aí o que aconteceu? Esses homens, crianças, começaram a tramar. Eles diziam, não, vamos começar a vigiar Daniel. E tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer que vá destruir esse carisma dele. E aí eles começaram. Daniel ia para um lugar, eles iam atrás. Daniel ia para outro lugar, eles iam atrás. E assim eles viviam atrás de Daniel, querendo descobrir alguma falha de Daniel para que eles pudessem, né? E aí, como eles não descobriram nada, eles pensaram, bom, como esse tal de Daniel gosta de orar, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o rei e dizer para ele fazer um decreto, para que ninguém aqui na Babilônia ore para Deus nenhum, a não ser para o nosso rei. O que vocês acham? Aí todo mundo, vamos lá e tal. E aí eles foram lá com o rei.
Chegaram lá, meu Senhor, o que o Senhor acha? Nós estávamos pensando, e aí como o Senhor é um Deus, um rei tão bom, perdão, ele é um rei tão bom, por que nós não podemos fazer um decreto e o Senhor assina, dizendo que ninguém pode adorar nenhum homem, nem Deus, a ninguém a não ser o Senhor? O que o Senhor acha? O rei Dário ficou muito feliz com isso, sabia, crianças? Ele gostava que as pessoas chegassem aos pés dele, gostava que as pessoas fossem lá, meu rei, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso. Ele gostava muito disso, né? Afinal, as pessoas só sabiam fazer isso lá, né? E aí o rei gostou da ideia. Então ele disse, tá bom, vamos fazer o decreto. Tragam lá e eu assino. E assim eles fizeram. Fizeram o decreto, levaram para o rei assinou. Só que o rei não sabia que isso era um plano, né, para destruir Daniel. O rei não sabia. Ele assinou e ficou muito feliz e aí mandou que todos fossem avisados do decreto, inclusive Daniel. Então todos foram avisados que a partir daquele momento, né, ninguém poderia orar a Deus nenhum, a não ser ao rei, né? E que aquilo tinha sido assinado, que a partir daquele momento quem fizesse isso, sabe o que ia acontecer? Ia para a cova dos leões, crianças. Nossa, as pessoas ficaram muito com medo. Elas já não oravam mesmo para nenhum Deus, só para o rei, né? Mas elas ficaram com medo. E Daniel? Será que Daniel ficou com medo? O que vocês acham? De forma nenhuma. Daniel temeu esse decreto. Apesar de ele gostar muito do rei e saber que o rei gostava muito dele. Em nenhum momento ele ficou preocupado com isso, né? Tanto que depois Daniel foi para sua casa, né? E os homens atrás de Daniel, querendo saber o que Daniel estava fazendo. E nada eles conseguiram descobrir. Daniel trabalhando. Só que Daniel foi para casa. E como sempre, quando chegava em casa, no final da tarde, Daniel ia conversar com Deus. E Daniel orava para Deus, não era assim, fechado, tudo escondido para ninguém ver, não. Não, de forma nenhuma. Daniel abria a janela do seu quarto, se ajoelhava, olhava para o céu e dizia, Senhor, muito obrigado por mais um dia. E assim ele começava a sua oração. E aí, numa dessas, olha só quem estava vigiando. Um daqueles que queriam descobrir alguma coisa sobre Daniel. E quando eles viram Daniel orando, um foi correndo falar para o outro, e aí eles riram e acharam muito bom ter descoberto isso, e diziam, vamos lá, vamos contar para o rei precisa saber disso, afinal, ele disse que quem orasse para outros deuses ia ser colocado na cova dos leões. Eles ficaram muito felizes com isso e chamaram o rei Dario. O rei foi lá, pois não? O que está acontecendo? E aí, sim, seu rei, o senhor falou que quem orasse para outros deuses seria morto e entregue aos leões, não é verdade? O rei disse sim, foi isso mesmo, o decreto foi formado, foi oficializado, eu assinei. Pois bem, nós pegamos Daniel orando para o Deus dele. Dario ficou muito triste. Mas vocês têm certeza? Foi isso mesmo? Ele, sim, foi isso mesmo. E o Senhor deu a sua palavra no decreto que seria jogado na cova dos leões. E os homens ficaram muito felizes. E o rei ficou muito agoniado. Ele ficou muito triste. Sabe por quê, crianças? Porque o rei gostava muito de Daniel. Então o semblante dele mudou a partir daquele momento. Ele ficou o dia inteiro pensando como ele poderia fazer para salvar Daniel da cova dos leões. E ele andava para um lado, andava para o outro, e os homens lá. E aí, rei, vamos lá. Nós precisamos levar Daniel, afinal ele infringiu uma lei. E o rei disse, realmente, você tem razão. Pode levar Daniel para a cova dos leões. E aí, o rei foi embora para sua casa, eles pegaram Daniel, né? Aqueles homens maus, todos eles, pegaram Daniel e o levaram até a cova dos leões, crianças. E assim eles fizeram, jogaram Daniel lá na cova dos leões.
O rei foi chegando. E muito triste ele estava. E muito triste o rei estava. E eles fecharam a cova dos leões. E foram embora, rindo. E o rei chegou perto e disse: Ó Daniel, que o teu Deus te livre desses leões. E ele foi embora, muito triste, para a casa dele. E lá na casa dele, vocês pensam que o rei conseguiu dormir? O rei não conseguiu nem comer, não conseguiu beber água, não conseguiu dormir, não conseguiu fazer nada, só pensando. Ele passou a noite em claro, triste, amargurado, porque Daniel era uma pessoa querida, né? Aí ele não conseguiu, doido que o dia amanhecesse logo, para que ele pudesse ir lá ver o que aconteceu. E assim ele fez. Quando o dia começou a clarear, ele correu lá onde estava a cova dos leões. E chegando lá, ele ficou pensando e disse: Daniel, Daniel, será que o seu Deus te salvou, Daniel? Fala, Daniel. E aí, crianças, Daniel disse de lá de dentro: Sim, meu rei, não se preocupe, eu estou bem, pois o meu Deus colocou um anjo para segurar a boca dos leões e eles não puderam me comer. Sabe, meu rei, Deus sabe que eu não fiz nada contra ti e nem contra ele, muito menos. Ele não viu maldade em mim. Ele sabia que eu sou um servo fiel e não poderia fazer com que os leões me comessem. Mas o rei ficou muito alegre, chamou os homens e pediu que rapidamente tirassem Daniel da cova dos leões. E assim o fizeram. Abriram, Daniel saiu intacto da cova dos leões. E aí os homens ficaram muito assustados. Mas sabe o que o rei fez? Rei Dario disse: Pois agora quem vai ser jogado da cova dos leões vai ser vocês e toda a sua família. Não é porque ele era mau, não. Sabe por que ele fez isso? Porque ele percebeu a maldade dos homens. E assim o fizeram. Eles foram jogados, todos os homens e todas as suas famílias, e foram devorados pelos leões. Viram, crianças? Foi isso que aconteceu. E aí, Daniel ficou muito, muito feliz. E o rei disse para ele assim: Sabe, Daniel, agora nós vamos fazer um novo decreto, porque a partir desse dia, todos vão ter que adorar o seu Deus, e não mais a mim nem a outros deuses. Que todos adorem agora o Deus de Daniel. Que maravilha, crianças! O que vocês acharam, crianças, dessa história? O que vocês acharam? Daniel e Deus eram muito amigos, né? E para fechar a boca do leão, só Deus mesmo. Não é verdade? Mesmo que o rei dissesse: Não, leão, não comam. Os leões iam devorar se Daniel não fosse tão fiel a Deus. E aí eu pergunto: e vocês? Têm sido fiel a Deus? Será que vocês têm tirado um tempinho para falar com Deus? Vocês têm se prostrado no seu quarto, né? Conversado com Deus? Não precisa dizer uma oração bonita, palavras bonitas, não. Basta nos ajoelharmos e conversar com o Senhor como se estivéssemos conversando com qualquer pessoa, né? Claro, com respeito, com reverência, mas falar com Deus, porque é isso que Deus quer. Deus quer intimidade, Deus quer o nosso tempo. Isso que estamos fazendo aqui, nós estamos dando o nosso tempo para Deus. Isso é maravilhoso. E quando nós usamos desse tempo que nós temos para falar com Deus, com certeza Deus nos abençoa. Com certeza Deus nos abençoa, crianças. Vocês desde já poderiam experimentar isso, crianças. Orem à noite quando for dormir, ajoelhem do lado da sua cama e converse com Deus como foi o seu dia. Diga para Ele o que aconteceu de bom, o que aconteceu de ruim, o que você gostou, o que você não gostou. Converse. E, acima de tudo, peça que Ele dê sabedoria, porque a sabedoria de Deus é muito diferente da sabedoria que a gente tem aqui na Terra, de saber matemática, português, e é muito diferente, não tem comparação. A sabedoria de Deus nos leva muito além. Então, crianças, é isso que eu queria deixar para vocês.
Decida hoje, tira tempo para Deus, mas não é só o tempo de hoje, não. Todos os dias, tire um tempo para estar com Deus a sós, orando, conversando, tá bom? Porque é isso que Deus quer de cada um de nós, tá certo, crianças? Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa história e tenham entendido a mensagem, porque no fundo, tudo isso é para dizer que Deus quer conversar conosco, Deus quer nos ouvir e quer falar conosco, tá bom? É isso, crianças. Um beijo e que Deus abençoe, tá bom? Esse nosso sábado. Vamos orar para encerrar nossa historinha? Ah, Senhor, glória te damos, Paizinho, por esse momento maravilhoso dessa história, Deus. Que essas crianças possam realmente, Senhor, ter entendido essa palavra, que elas possam realmente, Senhor, entender que elas precisam ter um tempo contigo, Pai. Que o Senhor possa visitar nesse momento cada lar, cada família, Deus, e elas possam te sentir, Senhor, nesse momento. Muito obrigado por tudo, que nós possamos, Senhor, ser como Daniel, Paizinho. A partir de hoje, é o que te pedimos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém, crianças. Agora nós vamos para aquele momento maravilhoso de quê, hein? Do versículo com o tio João Vitor, tá bom? Bom, estou de volta, criança. E agora a gente vai para aquele momento maravilhoso também, que é o versículo. Bom, então o versículo está lá em Eclesiastes 3:1, que fala: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, agora vamos lá. Só as mulheres. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora só os homens. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Agora para memorizar todos juntos, tá bom? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, todo propósito debaixo do céu. Esse versículo está lá em Eclesiastes 3:1. E aqui temos essa imagem que há tempo para tudo, né? Há tempo da noite e há tempo do dia. E aqui também temos há tempo de plantar, há tempo de brincar e há tempo de passear. E também temos tempo de ficar em casa quando tem aquele clima gostoso e está chovendo. Então, crianças, que vocês possam tirar um tempo para orar. E como o versículo está lá em Eclesiastes 3:1, que fala que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E agora a gente vai para o nosso próximo momento, que é a atividade, com a tia Fran. Olá, estamos de volta. Como nós havíamos prometido, né? Semana passada nós fizemos uma proposta para as crianças sobre a atividade. E aí, o que foi que a gente propôs? Né, que as crianças pegassem e fizessem um desenho retratando como foi a história que nós contamos aqui, né? Da forma como vocês viram. Então, o vencedor da história, a nossa história, ficou tão bonitinho o desenho dele, achei lindo, fofinho, caprichoso, ele pintou, ficou bem coloridinho. Foi o Rainan. Parabéns, Rainan, pelo seu esforço, viu, pela sua dedicação, por você ter tirado um tempinho para dedicar a Deus, para fazer essa atividade. E também eu estou muito triste também. Eu estou muito triste porque eu vi que muitas crianças não fizeram. E também estou mais triste ainda com os pais. Por quê? Porque os pais têm que incentivar, gente. Não é só que os tios não que têm responsabilidade com a vida espiritual dos filhos de vocês. Vocês também têm responsabilidade. Vocês têm uma grande responsabilidade de encaminhar os filhos de vocês nos caminhos do Senhor. Então, dê uma forcinha, ajudem eles, sentem com eles, tira aquele momento para vocês orarem junto, né? Para vocês estudarem o tema que foi passado no sábado, né? Para ajudar eles gostam disso, né? E ele principalmente, eu acredito, qual é a criança que não gosta de ter o pai lendo aquela palavra, né? Interagindo, isso é maravilhoso. E o que eu queria dizer para vocês era isso, que eu estou tristezinha com os papais, porque a gente esperava mais, né? Que mais crianças participassem e elas não participaram. E eu vejo que é responsabilidade do papai e da mamãe aí, tá certo? Bora ajudar eles. Então,
Como o tio João lá falou sobre tempo, o tempo, papai e mamãe, é precioso, né? O tempo é preciosíssimo. Crianças, o tempo é precioso. Aproveite esse tempo que vocês estão em casa de quarentena e de pandemia, para vocês tirarem tempo, sabe para quê? Para adorar a Deus, né? Para estudarem, para separar um versículo, ou então até a própria história mesmo da semana, a nossa meditação que a gente tem, a nossa meditação diária da igreja, né? Não deixe de fazer isso. Assim como o seu Everton falou no culto de domingo, né? Na live lá no nosso culto de domingo, que acontece às 18h30, todos os domingos, viu? Então, o que ele falou? Tirem um tempo, papai e mamãe, para vocês contarem histórias, mas também para vocês contarem a história da Bíblia para os seus filhos, sabe? Eles precisam se apaixonar por Deus, eles precisam amar Deus. Como é que eles vão amar Deus? Se eles não conhecem a Deus. E eles só podem conhecer a Deus se for contado, se for falado. Se não for falado, eles não vão amar. E esse tempo é tempo de ter fé. Não é porque a gente está lá em casa, né? Não percam a fé, né? Tenham bastante fé, que eu acredito que logo, logo, com a ajuda de Deus, nós vamos sair disso tudo. Mas obedecendo às regras, né, da quarentena, é tempo também de ficar em casa. Mas não percam esse tempo à toa, só dormindo, assistindo as séries, né, que a gente vê as pessoas falando. Mas aproveita esse tempo também para falar com Deus, sabe? Para falar com Deus, para orar. Assim como o Daniel fazia, orar, né? Porque oração nada mais é do que a ligação direta com Deus, para você falar com Deus. E também para agradecer. Agradecer porque nós estamos bem, agradecer porque Deus tem suprido as nossas necessidades, agradecer porque temos um lar, né? Um sustento. Agradecer por tudo, pelos tempos ruins e pelos tempos bons também. É tempo de agradecer. E aí, vindo na questão do tempo, né, que a gente ficou pensando do tempo, como ele é precioso, a nossa atividade essa semana tem a ver com isso. Vai ser um desafio para você, papai e mamãe, para ajudar o seu filhinho, porque eles vão precisar de ajuda. Por quê? O desafio será esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o nosso, tá? A gente não preencheu por quê? Porque a gente quer que vocês usem a criatividade e a imaginação de vocês aí. Ajude seus filhinhos, por favor. Nós queremos o quê? Um quadro de atividades. Nós queremos que vocês em casa façam um quadro de atividades com os filhos de vocês. Viu, kids? Crianças, vocês vão... Papai, bora lá, você tá aquele horário lá que a gente está de folga, depois que a gente fez as nossas coisas. Vamos fazer nosso quadro de atividades? E a regra é a mesma. Fez o quadro de atividade, manda a fotinha, envia lá, tá? E lembrando, só vale para Boa Vista, viu, gente? Que a gente não tem como mandar o prêmiozinho para outro lugar, tá certo? Então, segunda-feira, por exemplo, é só mais lembro. Acordei de manhã cedo, 7 horas, lavei meu cabelo, tomei banho, escovei meus dentes, tomei café, depois do café, né? Eu vou para aquele momento, eu vou meditar agora. Meditei, tirei aquele momento, peguei meu kit espiritual, caderno, a Bíblia. Vou lá em Mateus, a meditação da semana da igreja e tal, vou lá na minha meditação e medito, né? Meditei, falei com Deus. Espírito alimentado, alma alimentada, agora eu vou fazer o quê? Vou ajudar a mamãe e o papai em casa. Tá hora de ajudar o papai e a mamãe. Isso é um exemplo, não sei como é que vocês vão fazer. São ideias, né? Tá. 12 horas, hora do almoço, vamos almoçar, agradecemos a Deus pelo alimento e tudo mais. Tá hora, e assim vai. Vocês vão preencher do jeito que vocês estão fazendo aí. Tem muita gente sem fazer nada em casa. É hora do filme aqui com a família. Vamos à hora do filme. E não se esquecendo, quando for lá no sábado, anotem, vocês não podem esquecer. Por isso que a tia botou aqui, ó, bem visível. Sábado é dia de quê? Às 9 horas tem culto Kids. Lá no nosso canal. Vocês correm lá 9 horas, colocam o celular para despertar, botam um lembretezinho e corre lá. 9 horas é hora do culto Kids. Certo? Assistiu o culto Kids, viu as atividades direitinho, depois que acabou o cultinho, vamos refletir, né, em cima do que foi dado. Aí passou, preencheu a culto Kids 9 horas, já assisti o culto, gostei da palavra, estudei, vou fazer minhas outras atividades, vou brincar, né? Chegou o domingo. Domingo acordei, tomei café, almoço em família, tudo gostoso. Quando for 18h30, a gente tem o que, criançada?
temos o culto da família. Aí a gente se reúne, né, em volta da mesa ou da sala com a família e a gente vai para o nosso culto da família, né, lá na nossa live, tá? Não se esqueçam. Então esse é só o modelo do nosso quadro, né, do nosso quadro de atividades. E a atividade dessa semana é essa. Eu quero que vocês façam aí um quadro de atividades, tá bom? Com o papai e com a mamãe, se reúnam aí, quem está em casa, aproveite esse tempo precioso, né, para fazer esse quadro e para ajudar vocês também, não esquecer do culto, né, não esquecer de meditar, não esquecer de estar reunido, as atividades de casa, e é isso, criança, viu? Não se esqueça e a gente vai aguardar, tá certo? Beijinho, até logo e até sábado, tá bom? No próximo sábado eu aguardo todos vocês. Beijo!